Você sabia que algo que você faz todos os dias no banho pode estar silenciosamente colocando sua vida em risco? Pode parecer impossível, mas mais de 60% dos AVCs que acontecem em casa, em pessoas acima dos 60 anos, estão diretamente relacionados a hábitos no banheiro. E o pior, a maioria dessas pessoas nem imagina o perigo que está correndo. Se você tem mais de 60 anos ou conhece alguém nessa faixa etária, precisa prestar muita atenção no que vou revelar agora, porque pode salvar uma vida. Olá, eu sou a doutora Marília Bandeira, médica especialista em saúde do idoso. Há mais de 16 anos, dedico minha carreira a cuidar da saúde da terceira idade aqui no Brasil. Já atendi centenas de pacientes que sobreviveram a AVCs e muitos deles me contaram que tudo começou durante o banho. Por isso, decidi trazer esse alerta urgente para você, porque prevenção ainda é o melhor remédio. Agora, antes de continuar, eu preciso te pedir algo muito importante. Se você ainda não é inscrito neste canal, clica agora no botão vermelho de inscrever e ativa o sininho de notificações. Por quê? Porque toda semana eu trago informações essenciais como essa que podem literalmente salvar a sua vida ou a vida de alguém que você ama. São conteúdos baseados em ciência, em anos de experiência médica e que você não vai encontrar em qualquer lugar. E não custa nada, é totalmente gratuito. Além disso, deixa aquele like maroto no vídeo agora. O like ajuda esse conteúdo a alcançar mais pessoas, mais famílias, mais idosos que precisam dessa informação urgente. Você pode estar salvando a vida de alguém com apenas um clique. Então se inscreve, ativa o sininho e deixa o like. Vamos juntos nessa missão de levar saúde e informação de qualidade para todo o Brasil. Agora me diz uma coisa. Você costuma tomar banho com água muito quente? Ou talvez você tenha o hábito de tomar banho logo depois de comer? Porque se a resposta for sim, você precisa saber que está brincando com fogo. Mas antes de revelar esses hábitos fatais, preciso te contar algo que vai te chocar. Segundo dados da Sociedade Brasileira de Doenças Cerebrovasculares, o AVC é a segunda maior causa de morte no Brasil. E mais de 30% dos casos acontecem em ambientes domésticos, especialmente no banheiro. E sabe qual é o grupo mais vulnerável? Pessoas acima de 60 anos. Isso mesmo, a faixa etária que deveria estar aproveitando a vida com saúde e tranquilidade é justamente a mais afetada por essas tragédias silenciosas. Mas aqui está o que ninguém te conta. O AVC não acontece do nada. Ele é o resultado de uma série de fatores que vão se acumulando, muitas vezes durante anos. E muitos desses fatores estão escondidos em hábitos que você considera completamente inofensivos. O banho, esse momento que deveria ser de relaxamento e higiene, pode se transformar em uma armadilha mortal se você não souber quais cuidados tomar. Então, vamos direto ao ponto. O primeiro hábito perigoso que você precisa evitar a todo custo é tomar banho com água muito quente. Parece inofensivo, não é? Afinal, quem não gosta daquela sensação de água quente caindo nas costas, relaxando os músculos, aliviando as tensões do dia? Mas aqui está o problema. E presta bastante atenção nessa explicação porque ela é crucial. Quando você expõe seu corpo a temperaturas muito elevadas, especialmente se você tem mais de 60 anos, acontece uma dilatação súbita dos vasos sanguíneos. Isso significa que todos aqueles pequenos tubinhos que levam sangue para todo o seu corpo se abrem de uma vez, ficam mais largos. E o que isso causa? Seu coração precisa trabalhar muito mais, bombear com muito mais força para conseguir enviar sangue para todos esses vasos dilatados. O resultado? Um aumento drástico e perigoso da pressão arterial. Pensa comigo, se você já tem histórico de hipertensão, se toma remédios para pressão, ou se suas artérias já não estão tão elásticas como eram na juventude, o que é completamente normal no processo de envelhecimento, essa dilatação repentina pode provocar um pico de pressão arterial tão alto que pode levar a um rompimento de vasos no cérebro, causando um AVC hemorrágico. E esse tipo de AVC, meu amigo, tem uma taxa de mortalidade altíssima. Estamos falando de mais de 50% dos casos resultando em óbito ou sequelas irreversíveis. Sequelas como paralisia de um lado do corpo, perda da fala, perda de memória, dependência total de outras pessoas para atividades básicas. E aqui vem a parte mais assustadora. Você não vai sentir esse perigo chegando. Não vai ter um sinal luminoso piscando te avisando: cuidado, sua pressão está subindo perigosamente. Não vai ter uma dor avisando antes.
Muitas vezes o AVC acontece de forma tão rápida, tão súbita, que a pessoa nem tem tempo de pedir ajuda, nem tem tempo de sair do chuveiro. O sangue começa a se acumular em áreas do cérebro onde não deveria estar, comprimindo tecidos delicados, destruindo células nervosas, causando danos irreversíveis em questão de segundos. Por isso é tão importante você entender que a prevenção começa com pequenas mudanças de hábito. Mudanças simples, que não custam nada, mas que podem salvar a sua vida. Se isso te soa familiar, se você reconhece esse hábito em você ou em alguém próximo, comenta a palavra banho aqui embaixo. Quero saber quantas pessoas estão cometendo esse erro sem perceber. E vamos criar uma corrente de conscientização. Agora vem o segundo hábito fatal. E esse é ainda mais comum do que o primeiro: tomar banho logo depois de comer. Você já deve ter ouvido alguém dizer que não pode nadar depois de comer, não é? Sua mãe ou sua avó provavelmente já te alertou sobre isso quando você era criança. Pois é, existe uma razão científica muito séria por trás disso. E essa razão se aplica não apenas ao nado, mas também ao banho. Quando você come, quando você ingere alimentos, seu corpo precisa direcionar uma quantidade enorme de sangue para o sistema digestivo. É como se todo o exército do seu organismo fosse deslocado para uma única missão urgente: processar e absorver os nutrientes daquela comida. O estômago precisa produzir ácido e enzimas para quebrar os alimentos. O intestino precisa absorver os nutrientes. O pâncreas precisa liberar insulina. O fígado precisa processar tudo isso. Todos esses órgãos trabalham em conjunto, e todos eles precisam de um fluxo sanguíneo intenso, abundante, para funcionar adequadamente. Agora imagine o seguinte cenário. Você acabou de almoçar, seu sistema digestivo está a todo vapor, e você decide tomar um banho. Você entra debaixo do chuveiro, especialmente se a água estiver quente. O que acontece? Seu corpo agora precisa direcionar sangue para a pele, para a superfície do corpo, para regular a temperatura corporal, para evitar que você superaqueça. E é aí que mora o perigo real e silencioso. Seu coração, que já estava trabalhando duro para sustentar todo o processo de digestão, de repente recebe uma demanda extra, uma demanda adicional e conflitante. E se você tem algum problema cardíaco, mesmo que seja leve e você nem saiba disso ainda, ou se suas artérias estão um pouco obstruídas por placas de gordura, o que é muito comum após os 60 anos, esse esforço adicional pode ser a gota d'água. O resultado? Uma queda brusca de pressão arterial, tontura intensa, perda de equilíbrio, desmaio. E em casos mais graves, um AVC isquêmico, que acontece quando o fluxo de sangue para o cérebro é interrompido ou reduzido drasticamente, privando o tecido cerebral de oxigênio e nutrientes vitais. E sabe o que é ainda pior? Muitas pessoas desmaiaram no banheiro e bateram a cabeça no chão. O piso do banheiro normalmente é duro, feito de cerâmica ou porcelanato. E uma queda dessas, de uma altura considerável, pode causar fraturas gravíssimas no crânio, hemorragias internas, traumatismos que por si só podem ser fatais. E se a pessoa já estava sofrendo um AVC, esse trauma adicional agrava exponencialmente o quadro clínico. É por isso que eu sempre recomendo com toda a ênfase possível aos meus pacientes: espere pelo menos 1 hora, de preferência 1 hora e meia, depois de uma refeição antes de tomar banho. Principalmente se for uma refeição grande, pesada, com bastante gordura ou proteína, que exige ainda mais do seu sistema digestivo. Parece exagero? Pode ter certeza que não é. Esse simples cuidado, essa simples mudança de hábito, pode fazer toda a diferença entre a vida e a morte. Literalmente. Mas ainda não acabou, porque agora eu preciso falar sobre o terceiro hábito, e esse aqui é um dos mais perigosos de todos: mudanças bruscas de temperatura. Você sabe quando está frio lá fora, você entra no banheiro que está gelado, você está tremendo, e de repente abre o chuveiro com água bem quente. Ou pior ainda, quando você está com muito calor, suando, e entra direto debaixo de uma água gelada para se refrescar rapidamente. Essas mudanças repentinas, esses choques térmicos, são extremamente perigosos, especialmente para quem tem mais de 60 anos. E vou te explicar exatamente por quê. O que acontece é que seu corpo entra em choque térmico. É uma resposta fisiológica de emergência. Seus vasos sanguíneos, em questão de segundos, ora se contraem violentamente, ora se dilatam de forma igualmente violenta.
É como se você estivesse apertando e soltando uma mangueira repetidamente, de forma brusca e descontrolada. Isso pode causar arritmias cardíacas gravíssimas, picos de pressão que disparam para níveis perigosíssimos. E sim, o organismo simplesmente não consegue se adaptar com rapidez suficiente. O coração dispara, a respiração fica ofegante, o cérebro não recebe oxigênio adequadamente. E essa desregulação total do sistema cardiovascular pode ser fatal. Um estudo realizado pela Faculdade de Medicina da USP, que acompanhou mais de 2.000 casos de emergências cardiovasculares, mostrou que mais de 40% dos infartos e AVCs que acontecem no banheiro estão diretamente relacionados a esse choque térmico. São pessoas que poderiam estar vivas hoje, aproveitando suas famílias, seus netos, mas que perderam a vida por um hábito que parecia tão simples e inofensivo. E o mais triste, o mais frustrante para mim como médica, é que isso poderia ser evitado com uma medida tão simples: ajustar a temperatura da água gradualmente. Comece com uma temperatura morna, deixe seu corpo se adaptar por alguns segundos, sinta como seu organismo está respondendo e só depois ajuste suavemente para a temperatura que você prefere. Não tem pressa. O banho não é uma corrida. Agora me conta nos comentários. Você ou alguém da sua família já passou por uma situação de tontura, mal-estar ou até desmaio no banho? Me conta aqui sua experiência. De qual cidade você está assistindo? Porque isso pode ajudar outras pessoas a entenderem a gravidade do problema e perceberem que não estão sozinhas. É a partir daqui que a coisa fica muito séria, porque vou te contar sobre 3 casos reais que aconteceram comigo, no meu consultório, com meus pacientes, e que ilustram perfeitamente tudo o que estou te alertando. Lembro muito bem do seu Antônio, 73 anos, aposentado, morador de Curitiba. Ele tinha o hábito de tomar banho todos os dias logo depois do almoço, com água bem quente, porque dizia que isso ajudava a relaxar e aliviava as dores crônicas nas costas e nos ombros, sequelas de décadas de trabalho pesado como metalúrgico. Era uma rotina que ele seguia religiosamente há mais de 30 anos, desde os tempos em que ainda trabalhava na fábrica, e voltava sujo e cansado para casa. Ele me dizia: doutora, esse banho quente depois do almoço é sagrado para mim. É o momento do meu dia em que eu mais relaxo. Eu tentei alertá-lo sobre os riscos, mas ele achava que comigo nunca ia acontecer nada, que estava forte, que sempre tinha feito assim. Um dia de domingo, após um almoço em família com feijoada, uma refeição pesada, cheia de gordura, seu Antônio foi tomar seu banho de costume. Sua esposa estava na cozinha lavando a louça quando ouviu um barulho forte, assustador, vindo do banheiro. Um baque pesado. Quando ela correu e conseguiu abrir a porta, encontrou o seu Antônio caído no chão do box, inconsciente, com espuma saindo da boca, os olhos revirados. Foi uma cena aterrorizante. Ele havia sofrido um AVC isquêmico severo. Por sorte, a esposa dele agiu rápido e chamou o SAMU imediatamente. Ele foi levado às pressas para o hospital e conseguiu sobreviver, mas ficou com sequelas graves na fala e movimentos do lado direito do corpo. Seu Antônio, que era um homem independente, ativo, que cuidava do jardim, que jogava dominó com os amigos, hoje precisa de fisioterapia 3 vezes por semana, fonoaudiologia 2 vezes por semana, e não consegue mais fazer as coisas sozinho. Ele precisa de ajuda para se vestir, para comer, para tomar banho. Quando conversamos no hospital depois que ele melhorou um pouco, ele me disse com lágrimas nos olhos, com uma voz arrastada e difícil de entender por causa das sequelas: doutora, se eu soubesse do perigo, nunca teria tomado aquele banho logo depois de comer. Eu não escutei a senhora. Agora é tarde. Foi um dos momentos mais difíceis da minha carreira, ver o arrependimento estampado no rosto dele, mas infelizmente o estrago já estava feito. O cérebro dele havia sido danificado e não há como reverter completamente. O segundo caso que me marcou profundamente foi da Dona Margarida, 68 anos, de Belo Horizonte. Ela adorava tomar banhos muito quentes, daqueles que deixam a pele vermelha, quase queimando. Ela sofria de artrite reumatoide severa e me dizia que aquele banho escaldante era a única coisa que aliviava as dores terríveis nas articulações. Doutora, sem esse banho eu não consigo nem me mexer direito. É meu remédio. Eu entendia a situação dela, mas sempre alertava sobre os riscos e tentava encontrar alternativas mais seguras, como compressas mornas, fisioterapia, ajustes na medicação.
Mas ela era teimosa. Insistia que nada funcionava tão bem quanto aquela água bem quente. Certo dia de inverno, um dia particularmente frio em Belo Horizonte, Dona Margarida entrou no banheiro que estava gelado, aquele frio úmido que penetra nos ossos, e abriu o chuveiro direto na temperatura máxima, na água mais quente possível. Ela queria se aquecer rapidamente. Queria alívio imediato das dores que estavam insuportáveis naquele dia. Poucos minutos depois, ela começou a sentir uma dor de cabeça intensa, lancinante, como se alguém estivesse cravando uma faca na sua cabeça. Tontura violenta. O banheiro começou a girar. Náusea forte. E então, tudo ficou escuro. Ela desmaiou ali mesmo, debaixo do chuveiro, com a água quente ainda caindo sobre ela. Por sorte, a filha dela estava visitando naquele dia e estranhou a demora. Quando entrou no banheiro e viu a cena, imediatamente ligou para a emergência. Dona Margarida foi levada às pressas para o hospital. Os médicos confirmaram que ela havia sofrido um AVC hemorrágico, causado pelo pico súbito de pressão arterial provocado pela água muito quente, combinada com a mudança brusca de temperatura. Dona Margarida passou semanas inteiras na UTI, lutando entre a vida e a morte. Foram dias de incerteza, de medo, de desespero para toda aqui a família. Embora tenha sobrevivido, e graças a Deus sobreviveu, ela nunca mais conseguiu voltar a ter a mesma qualidade de vida que tinha antes. Hoje ela precisa de ajuda constante para fazer atividades básicas do dia a dia, como se vestir, pentear o cabelo, tomar banho e até mesmo se alimentar sozinha. Ela perdeu grande parte da sua independência. E tudo isso poderia ter sido evitado se ela soubesse dos riscos e tivesse aceitado mudar seus hábitos. E o terceiro caso, que foi um dos mais chocantes e tristes da minha carreira, foi do Sr. Carlos, 71 anos, de Porto Alegre. Esse caso me marcou porque o Sr. Carlos era diferente. Ele era um homem extremamente saudável, um exemplo de envelhecimento ativo. Caminhava todos os dias no Parque Farroupilha, 5 quilômetros pela manhã. Se alimentava muito bem, comia frutas, verduras, evitava frituras. Não fumava, não bebia. Tinha exames de sangue perfeitos. Não tinha diabetes, não tinha colesterol alto, não tinha pressão alta. Era uma inspiração. Mas ele tinha um hábito que considerava não apenas inofensivo, mas até saudável: tomar banho gelado logo de manhã cedo, mesmo no inverno rigoroso de Porto Alegre, mesmo quando estava fazendo 5, 6 graus lá fora. Ele dizia que isso era um hábito que aprendeu com o pai, que tinha lido em algum lugar que banhos frios aumentavam a imunidade, davam energia e disposição para o dia todo. Era como um ritual matinal para ele, algo sagrado, não negociável. Eu tentei várias vezes explicar que, embora banhos frios tenham alguns benefícios, eles precisam ser feitos com muito cuidado, gradualmente, e nunca logo ao acordar, quando o corpo ainda está com circulação reduzida. Mas ele insistia que estava tudo bem, que fazia isso há décadas. Um dia, sua filha foi visitá-lo logo de manhã, porque iam viajar juntos. Ela tocou a campainha várias vezes e ninguém atendeu. Preocupada, usou a chave que tinha e entrou. Encontrou a casa em silêncio. Quando foi procurá-lo, encontrou ele caído no banheiro, já sem vida, com a água fria ainda caindo do chuveiro. Ele havia sofrido um infarto fulminante, instantâneo, causado pelo choque térmico brutal entre o corpo ainda aquecido do sono e a água gelada. O coração dele simplesmente não aguentou. Parou de bater em questão de segundos. Infelizmente para o Sr. Carlos não houve tempo de socorro, não houve segunda chance. Sua família ficou completamente arrasada, devastada, porque ele era uma pessoa ativa, aparentemente saudável. E ninguém, absolutamente ninguém, imaginava que um simples banho, um hábito diário, poderia tirar a vida dele de forma tão repentina, tão cruel. Se você está se perguntando se esses casos são isolados, se são exceções raras, a resposta é um sonoro não. Todos os dias, em hospitais de todo o Brasil, de norte a sul, chegam pacientes idosos que sofreram AVCs ou infartos no banheiro. E a grande maioria, a esmagadora maioria, poderia ter sido evitada se as pessoas soubessem dos riscos e tomassem as precauções adequadas. Agora vem a pergunta que você deve estar se fazendo. Mas doutora, então como eu devo tomar banho? Como posso me proteger? Calma, vou te explicar direitinho passo a passo. Quais são os cuidados essenciais que você precisa ter? Primeiro, regule a temperatura da água para morna, nunca muito quente e nunca muito fria.
A temperatura ideal é aquela que está próxima à temperatura do seu corpo, algo em torno de 35 a 38 graus Celsius. Se você não tem como medir isso com termômetro, use o bom senso. A água deve ser confortável, agradável, nem queimando sua pele, nem gelada fazendo você tremer. Teste sempre com a mão, com o antebraço, antes de entrar completamente debaixo do chuveiro. Segundo, nunca em hipótese alguma tome banho logo depois de comer. Espere pelo menos 1 hora, de preferência 1 hora e meia. Sei que pode ser difícil mudar a rotina, especialmente se você está acostumado a fazer isso há anos ou décadas, mas acredite, vale muito a pena. Use esse tempo de espera para descansar um pouco, assistir televisão, ler algo ou fazer uma caminhada leve pela casa para ajudar na digestão. Terceiro, evite ao máximo mudanças bruscas de temperatura. Se o banheiro estiver muito frio, ligue um aquecedor portátil antes de entrar, ou deixe a água quente correr um pouco para aquecer o ambiente e criar vapor. E quando for entrar debaixo do chuveiro, faça isso de forma progressiva, gradual. Comece molhando os pés, deixe a água correr sobre seus tornozelos. Depois molhe as pernas, sinta a temperatura. Depois os braços, os antebraços. E só por último, quando seu corpo já tiver se acostumado, molhe a cabeça e o tronco. Isso ajuda seu organismo a se adaptar gradualmente à temperatura da água, evitando completamente o choque térmico perigoso. Quarto, tome muito cuidado com o tempo de banho. Banhos muito longos, especialmente com água quente, podem provocar tonturas sérias e quedas de pressão, porque seus vasos ficam dilatados por tempo prolongado. O ideal é que o banho dure entre 5 e 10 minutos, no máximo 15 minutos. Eu sei que às vezes é gostoso ficar mais tempo ali relaxando, mas pense na sua segurança em primeiro lugar. Sua vida vale muito mais que alguns minutos extras de conforto. Quinto, e isso é importantíssimo, nunca tranque a porta do banheiro por dentro se você mora sozinho ou se está sozinho em casa, naquele momento. Em caso de emergência, você pode precisar de ajuda urgente. E uma porta trancada pode atrasar o socorro em minutos preciosos, que fazem toda a diferença entre a vida e a morte, entre a recuperação completa e sequelas permanentes. Agora vou te dar dicas práticas adicionais que vão transformar seu banho em um momento realmente seguro. Instale barras de apoio nas paredes do box do banheiro. Não precisa ser nada caro ou complicado. Existem barras simples de metal que você encontra em lojas de materiais de construção por valores acessíveis. Essas barras permitem que você se segure, caso sinta qualquer tontura ou desequilíbrio. Use sempre um tapete antiderrapante dentro do box. O chão molhado e escorregadio é extremamente perigoso. Muitas pessoas desmaiaram, escorregaram, caíram e bateram a cabeça, e isso agravou catastroficamente a situação. Um tapete antiderrapante custa poucos reais e pode evitar uma tragédia. Mantenha sempre um banquinho ou cadeira plástica dentro do box do banheiro, especialmente se você sente tontura com facilidade ou tem dificuldade para ficar em pé por muito tempo. Tomar banho sentado não tem absolutamente nada de errado. Pelo contrário, é uma medida inteligente e segura. Muitos dos meus pacientes adotaram esse hábito e me agradecem até hoje, dizendo que o banho ficou muito mais tranquilo, relaxante e seguro. A hora do dia em que você toma banho também é um fator importante que muita gente não sabe. Tomar banho muito cedo de manhã, logo nos primeiros minutos depois de acordar, quando seu corpo ainda está com a circulação mais lenta, com a pressão arterial mais baixa, pode ser perigoso. O ideal é esperar pelo menos 30 a 40 minutos depois de acordar. Tome um copo de água, caminhe um pouco pela casa, faça alguns alongamentos leves, deixe seu corpo despertar completamente e só depois entre no banho. Da mesma forma, tomar banho muito tarde da noite, especialmente se você já tomou algum medicamento que causa sonolência, como remédios para dormir, ansiolíticos ou alguns antihipertensivos, pode aumentar significativamente o risco de quedas e desmaios. Use o bom senso e escolha horários em que você está mais alerta, mais desperto, mais consciente. O meio da manhã ou o final da tarde costumam ser os horários mais seguros. E aqui vem um ponto que eu preciso reforçar com toda a veemência. Se você tem pressão alta, se você tem diabetes, se você tem problemas cardíacos como arritmia ou insuficiência cardíaca, ou se você já sofreu um AVC ou infarto no passado,
os cuidados precisam ser redobrados, triplicados. Você está em um grupo de altíssimo risco. Consulte seu médico regularmente e peça orientações específicas para o seu caso individual. Às vezes pode ser necessário medir a pressão arterial antes e depois do banho durante alguns dias, para entender exatamente como seu corpo está reagindo às mudanças de temperatura e ao esforço físico. Seu médico pode ajustar suas medicações ou recomendar horários específicos para o banho baseado no seu perfil. Agora vou te contar um dado que vai te surpreender e te preocupar ao mesmo tempo. Segundo a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, mais de 70% dos idosos brasileiros desconhecem completamente os riscos associados ao banho. Isso mesmo, 7 em cada 10 idosos não sabem que estão correndo risco todos os dias. E o mais assustador é que muitos desses casos de AVC, de infarto, de quedas graves, poderiam ser evitados com informação básica de prevenção, com conhecimento simples e acessível. É exatamente por isso que eu sempre bato na mesma tecla, sempre insisto. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, seus familiares, seus vizinhos, seus colegas da igreja, do grupo de caminhada. Quanto mais pessoas souberem dessas informações vitais, mais vidas poderemos salvar coletivamente. E se você tem pais, avós ou conhece alguém idoso que mora sozinho, por favor, tenha essa conversa com ele. Às vezes, uma simples conversa franca e carinhosa pode fazer toda a diferença no mundo. Tenha sempre alguém por perto ou ao alcance quando for tomar banho. Se você mora sozinho, deixe o celular no banheiro, em um lugar seguro e seco, onde não molhe, mas de onde você possa alcançar rapidamente, caso precise pedir ajuda urgente. Coloque numa prateleira alta, dentro de um saquinho plástico. Existem também dispositivos de alerta médico, que você pode usar no pescoço ou no pulso, como um colar ou pulseira, que acionam um sinal de emergência para familiares ou serviços de saúde com apenas um toque. Esses aparelhos são relativamente baratos, custam entre R$100 e R$300 e podem literalmente salvar sua vida. Preste muita atenção aos sinais do seu corpo. Seu corpo é sábio. Ele sempre te avisa quando algo não está certo. Se durante o banho você começar a sentir tontura, enjoo, náusea, dor no peito, aperto no peito, falta de ar, respiração difícil, formigamento nos braços ou nas mãos, dormência no rosto, visão embaçada ou qualquer sintoma estranho e fora do normal, saia imediatamente do chuveiro. Não pense 2 vezes. Se possível, sente-se no chão ou no banquinho com segurança e peça ajuda aos gritos ou pelo celular. Não ignore esses sinais achando que vai passar, que é só uma tonteira boba. Eles podem ser o alerta vermelho de que algo grave, muito grave, está acontecendo naquele exato momento. Seu corpo está tentando desesperadamente te avisar. Mantenha sempre uma garrafa de água no banheiro. Muitas pessoas esquecem ou não sabem que o corpo perde líquido durante o banho, especialmente se a água estiver quente e você ficar mais tempo. A desidratação, mesmo que leve, pode agravar problemas de pressão arterial e causar tonturas perigosas. Beber um copo de água antes de entrar no banho e outro depois ajuda a manter a pressão arterial estável e previne esses episódios desagradáveis e potencialmente fatais. E essa dica aqui é muito importante. Nunca, jamais, em hipótese alguma, tome banho depois de consumir bebidas alcoólicas. O álcool dilata os vasos sanguíneos e pode causar quedas perigosas de pressão, quando combinado com água quente. Além disso, o álcool afeta drasticamente o equilíbrio, a coordenação motora, os reflexos, aumentando enormemente o risco de quedas graves. Se você bebeu, seja uma cerveja, um vinho, um destilado, espere pelo menos 3 a 4 horas antes de tomar banho. Agora preciso falar sobre algo que muitos idosos enfrentam diariamente, mas têm vergonha de mencionar, têm vergonha de pedir ajuda. A dificuldade de se movimentar dentro do box do banheiro. Se você tem artrose, artrite ou qualquer problema nas articulações, na coluna, que dificulta os movimentos, que causa dor ao se abaixar ou ao levantar os braços, saiba que existem soluções práticas e acessíveis. Além das barras de apoio que já mencionei, existem também duchas de mão com cabos longos, extensíveis, que permitem que você se lave sem precisar se abaixar, sem fazer movimentos bruscos ou acrobacias que podem causar dor ou desequilíbrio. Existem esponjas com cabo longo para lavar as costas e os pés. Existem banquinhos com altura regulável. Conversar com um terapeuta ocupacional
pode te ajudar imensamente a adaptar seu banheiro de forma a torná-lo mais seguro, mais funcional e mais adequado para suas necessidades específicas. Não tenha vergonha de pedir ajuda. Não tenha vergonha de admitir que precisa de adaptações. Sua segurança, sua vida, é infinitamente mais importante que qualquer constrangimento. Existem profissionais especializados em adaptações residenciais para idosos e, acredite, muitas vezes pequenas mudanças, ajustes simples, fazem uma diferença gigantesca na qualidade de vida e na segurança. Alguma vez você cometeu algum desses erros sem perceber? Você já sentiu tontura no banho e ignorou? Me conta aqui nos comentários sua experiência e de qual cidade você está assistindo. Isso vai ajudar outras pessoas a entenderem que não estão sozinhas e que esses problemas são muito mais comuns do que imaginam. Agora vamos falar sobre um tema delicado, mas absolutamente necessário. O que fazer se você presenciar alguém tendo um AVC no banheiro? Porque, infelizmente, mesmo tomando todos os cuidados do mundo, imprevistos podem acontecer. E saber exatamente como agir, ter esse conhecimento na ponta da língua, pode fazer a diferença entre a vida e a morte de alguém que você ama. Se você encontrar alguém desmaiado caído no banheiro, a primeira coisa que você deve fazer, antes de qualquer outra coisa, é chamar ajuda profissional imediatamente. Ligue para o SAMU, o número é 192. Grave esse número. Coloque na sua agenda. Diga ao atendente com clareza: encontrei uma pessoa desmaiada no banheiro, suspeita de AVC, preciso de ambulância urgente. Informe o endereço completo e pontos de referência. Enquanto espera o socorro chegar, verifique se a pessoa está respirando e se tem pulso. Para verificar a respiração, aproxime seu rosto da boca e nariz da pessoa e sinta se há ar saindo. Para verificar o pulso, coloque 2 dedos no pescoço, ao lado da traqueia, ou no pulso. Se ela estiver respirando e tiver pulso, coloque-a em posição lateral de segurança, ou seja, de lado, nunca de barriga para cima. Isso é fundamental para evitar que ela se engasgue caso vomite, o que é muito comum em casos de AVC. Mantenha as vias aéreas livres. Nunca, jamais, tente dar água, comida ou medicamentos para alguém que está desmaiado ou semiconsciente. A pessoa pode engasgar e a situação pode ficar ainda pior. E nunca tente movimentar a pessoa bruscamente ou sacudi-la para tentar acordá-la. Isso pode causar mais danos. Só mova a pessoa se ela estiver em um local de perigo iminente, como debaixo do chuveiro com água caindo. E faça isso com extremo cuidado, sempre apoiando firmemente a cabeça e o pescoço. Se a pessoa recuperar a consciência, mas apresentar sinais claros de AVC, como boca torta, rosto assimétrico, dificuldade para falar, fala arrastada ou sem sentido, fraqueza em um dos lados do corpo, braço ou perna que não se mexe, visão embaçada ou perda de visão, não perca tempo. Não espere para ver se melhora. Cada minuto conta desesperadamente. O AVC tem uma janela de tratamento de até 4 horas e meia. Quanto mais rápido a pessoa receber atendimento especializado, maiores são as chances de recuperação completa ou com sequelas mínimas. Anote mentalmente ou no papel a hora exata em que os sintomas começaram, porque essa informação é absolutamente crucial para a equipe médica decidir qual tratamento aplicar. Lembre-se, no AVC, tempo é cérebro. Cada minuto perdido significa milhares de células cerebrais morrendo. Age rápido e você pode salvar não apenas uma vida, mas a qualidade de vida dessa pessoa. E aqui eu preciso te falar uma coisa importante, um conselho médico sério. Se você tem mais de 60 anos e nunca fez um check-up cardiovascular completo, está na hora de agendar uma consulta com um cardiologista ou com um geriatra. Não deixe para depois. Exames como eletrocardiograma, ecocardiograma, ultrassom de carótidas, exames de sangue completos, incluindo colesterol, triglicerídeos, glicemia, podem detectar problemas cardiovasculares antes que eles causem um AVC ou infarto. Muitas vezes essas condições são completamente silenciosas, não dão sintoma nenhum, e só descobrimos quando já é tarde demais, quando o dano já está feito. A prevenção é sempre, sempre o melhor caminho. Não espere o pior acontecer para começar a cuidar da sua saúde com seriedade. Faça exames regulares pelo menos uma vez por ano. Mantenha sua pressão controlada, tomando os medicamentos corretamente. Controle o diabetes. Mantenha o peso adequado. Pratique atividade física regularmente.
mesmo que seja só uma caminhada leve, e siga todas as orientações do seu médico à risca. Segundo dados do Ministério da Saúde, mais de 80% dos AVCs poderiam ser prevenidos com controle adequado dos fatores de risco. Isso significa que 8 em cada 10 pessoas que sofrem AVC poderiam ter evitado isso. Pensa na gravidade disso. São vidas que poderiam ser salvas. São famílias que não precisariam sofrer. Se você tem histórico familiar de AVC, seus pais, irmãos ou avós já sofreram um derrame, você está automaticamente em um grupo de risco maior. A genética tem um papel importante nessas condições. Mas isso não significa de forma alguma que você está condenado a ter um AVC. Significa apenas que você precisa ser mais vigilante, mais cuidadoso, mais proativo com sua saúde. Agora, chegando ao final, eu quero deixar uma mensagem de esperança, de otimismo para você. Apesar de todos esses riscos que conversamos, apesar de todos esses alertas, é totalmente possível, completamente viável, envelhecer com saúde, com qualidade de vida, com independência, com autonomia. Basta estar bem informado, tomar os cuidados necessários e fazer escolhas conscientes e inteligentes no seu dia a dia. A terceira idade pode e deve ser vivida com plenitude, com alegria, aproveitando a família, os netos, os amigos, os hobbies. O banho, que é uma atividade tão simples, tão rotineira, tão cotidiana, não precisa ser um momento de medo ou ansiedade. Com todas as orientações que eu te passei hoje, você pode transformar esse momento em algo seguro, tranquilo e agradável. Afinal, o banho deve ser um momento de cuidado amoroso com você mesmo, não de preocupação. Recapitulando rapidamente os principais pontos que conversamos hoje. Evite água muito quente ou muito fria. Prefira sempre temperatura morna e confortável. Nunca tome banho logo depois de comer. Espere no mínimo 1 hora. Evite mudanças bruscas de temperatura. Acostume seu corpo gradualmente. Instale barras de apoio e use tapete antiderrapante no box. Não tranque a porta do banheiro quando estiver sozinho. Tenha sempre um celular por perto para emergências. Considere usar um banquinho para tomar banho sentado com mais segurança. E, principalmente, escute com atenção os sinais do seu corpo. Eles sempre te avisam quando algo não está certo. Esses cuidados simples, essas pequenas mudanças de hábito, podem fazer toda a diferença e podem literalmente salvar a sua vida ou a vida de alguém que você ama muito. E agora, antes de você ir, eu tenho um pedido final muito importante para fazer. Se esse vídeo foi útil para você, se você aprendeu algo novo hoje, se você vai mudar seus hábitos depois de assistir, eu quero te pedir 3 coisas. Primeiro, se você ainda não é inscrito no canal, clica agora no botão de inscrever-se. Toda semana eu trago conteúdos novos, exclusivos, sobre saúde do idoso, prevenção de doenças, qualidade de vida na terceira idade. São informações que podem transformar sua vida e te ajudar a envelhecer com saúde e dignidade. Segundo, deixa um like neste vídeo se você achou importante. O like não é só um botãozinho. Ele é o que faz o YouTube mostrar esse conteúdo para mais pessoas, para mais famílias que precisam dessa informação urgente. Você pode estar salvando vidas com esse simples gesto. E terceiro, e talvez o mais importante de tudo, comenta aqui embaixo de qual cidade você está assistindo e me conta se você ou alguém da sua família já passou por algum susto no banheiro. Esses comentários criam uma comunidade, mostram para outras pessoas que elas não estão sozinhas e me ajudam a entender quais conteúdos vocês mais precisam. Então comenta agora. Estou assistindo de sua cidade e vou compartilhar esse vídeo com minha família. Eu espero de coração que esse vídeo tenha sido realmente útil para você e que você compartilhe essas informações com todas as pessoas que você ama. Afinal, cuidar da saúde é um ato de amor, tanto por você mesmo quanto por quem está ao seu redor. Essas informações podem salvar vidas e você pode ser o responsável por levar essa mensagem adiante. Um abraço carinhoso e até o próximo vídeo.